E aí, galera, beleza? Estamos de volta. Seguinte, a gente já fez a parte um, né, da resolução de questões sobre Grécia Antiga, e aí bora para a parte 2 sem delongas. Bora ler a questão aqui, ó, da PUC de São Paulo 2016. Vamos ao texto. Seguinte, seria legal, inclusive, que você desse uma pausa, olhasse o texto aí sozinho, né? E aí depois a gente volta. Tudo bem? Então, se você quiser tentar fazer sozinho, mas vamos lendo juntos aqui, olha só. Em termos constitucionais mais convencionais, na Atenas antiga, o povo não era só elegível para cargos públicos e possuía o direito de eleger administradores, mas também era o seu direito de decidir quanto a todos os assuntos políticos e o direito de julgar, constituindo-se como tribunal todos os casos importantes civis e criminais públicos e privados. A concentração da autoridade na Assembleia, a fragmentação e o rodízio dos cargos administrativos, a escolha por sorteio, a ausência de uma burocracia remunerada, as cortes com júri popular, tudo isso servia para evitar a criação da máquina partidária e, portanto, de uma elite política institucionalizada. Beleza? Texto do Finlay. Foi uma figura que já apareceu na primeira questão que a gente fez da parte 1. Eu falei, inclusive, que quando a gente cita esses historiadores, ou quando eles aparecem com uma certa frequência, não é para a gente recorrer a livro deles, quer dizer, a gente não tem que ter uma leitura acadêmica, não é esse o sentido, mas é o que foi usado aqui como texto, a gente tem que aprender com essa ideia, como se o examinador estivesse um pouco ensinando a gente também. E aí a gente leva para fazer as outras questões. Mesmo que às vezes o texto desse cara não apareça, as ideias dele podem aparecer. Então é importante por isso, certo? Aí, seguinte, vamos ler aqui, olha só. Vamos primeiro fazer a questão, depois a gente faz os comentários, né? A partir do texto, pode-se afirmar que a democracia na Atenas antiga limitava a atuação do conjunto da sociedade nas decisões e nos assuntos políticos que ficavam restritos à elite intelectual e econômica. Na verdade, não, acho que essa dá para descartar numa boa, né? Ou seja, quem é cidadão tem ampla participação. Ele até faz questão no texto de listar, né? Tanto com o judiciário, as principais decisões políticas, né? Quer dizer, não fica restrito à elite intelectual ou econômica. Então, eu acho que aqui já está fora de cara. B. Reconhecia a necessidade da tripartição do poder, com a separação e a isonomia entre executivo, legislativo e judiciário. Também não é essa a abordagem. Afinal, o cidadão ele exercia vários desses poderes. Ele exercia o papel de judiciário, ele exercia o papel de tomar as principais decisões políticas, né, como executivo, elabora as leis nas assembleias, né? Então também não é o caso dessa tripartição, já que o cidadão é o político principal e ele exerce esses vários poderes em diferentes momentos, em diferentes instâncias. Mas é sempre o mesmo grupo de pessoas que é o cidadão, não necessariamente a mesma pessoa, que ele até coloca aqui no texto que eles podem ser escolhidos por sorteio, né? É isso mesmo. Aqui a concentração da autoridade na Assembleia, a escolha por sorteio, né? Tá mais ou menos nessa partezinha aqui. Então, não necessariamente sempre a mesma pessoa, mas o mesmo grupo de pessoas que são os cidadãos, certo? Então, essa da tripartição está muito mais ligada à nossa noção liberal, né? Pós-iluminismo, pós-revoluções burguesas liberais. Então, está fora também. C. Dependia do bom funcionamento do aparato administrativo, composto por funcionários estáveis e por ampla hierarquia burocrática. Para falar a verdade, no finalzinho, ele até fala que a ideia é evitar essa burocracia remunerada para se evitar de criar uma máquina partidária e, portanto, uma elite política institucionalizada, né? E servia para evitar a criação de uma máquina partidária, tarará. A ausência, logo depois daquela coisa a escolha por sorteio, a ausência de uma burocracia remunerada. Então, do jeito que ele está colocando na alternativa, dá muito mais cara do que a gente tem atualmente, né? Um corpo burocrático estável, né, de funcionários públicos, escolhidos mediante concurso, vão ter um salário estável. Não era a realidade daquela época, na verdade havia um revezamento, beleza? Então a letra C também está fora, né? Assim, tudo isso para evitar uma máquina partidária burocrática e, portanto, políticos institucionalizados, né? Meio que políticos profissionais, vamos dizer assim. Bom, então sobra só a letra D, vamos ver se a gente confirma ela mesma só. Permitir a ampla manifestação dos cidadãos, beleza? Não é a ampla manifestação da população, né? Lembra que boa parte da população
de Atenas, e a gente pode levar isso até para as outras cidades, né? Boa parte das populações estavam excluídas do processo político, né? Em geral, estrangeiros, escravos, mulheres estavam completamente fora, né? Então, permitia ampla manifestação do cidadão sim, não da população, mas cidadão é a minoria, né? E tinha mecanismos que impediam a perpetuação das mesmas pessoas em cargos administrativos. É justamente a conclusão do final do texto. Exatamente. Letra D de dado, não? Todos compreendem? Sim. Aí, olha só, para a gente ampliar aqui os comentários. Primeiro, eu queria ler umas passagenzinhas de novo do texto, só para algumas coisas ficarem bem claras, ficarem certinhas, não gerarem confusão. Porque é o seguinte, ele começa o texto dizendo em termos constitucionais. Quando ele fala constitucionais aqui, ele não está se referindo à Constituição num sentido atual que a gente tem, no sentido moderno, né? Ou seja, de um documento escrito por um grupo de pessoas escolhidas, né, para aquilo, né, para escrever aquela Constituição, uma Assembleia, né, que se compõe e que determina, né, que escolhe, que estabelece quais são as leis básicas, fundamentais que constituem aquele país. Nesse sentido, aqui Constituição está no sentido mais amplo da palavra mesmo, ou seja, como uma série de elementos, uma série de instituições, uma série de procedimentos, um conjunto de coisas que constitui aquela sociedade. Então, não é um documento escrito do zero por um grupo de pessoas, né, instituída lá numa assembleia, escolhidas pelos cidadãos, para poder escrever as leis básicas do país. Constituição, no sentido de tudo isso que ele listou. As assembleias constituem Atenas, o grupo de cidadãos constitui Atenas, o fato deles serem escolhidos por sorteio para, por exemplo, participar do judiciário constitui Atenas. Então, são esses elementos, beleza? Por exemplo, tinham duas grandes assembleias, né? Sendo que a assembleia é o lugar do cidadão, né? Tinham duas grandes assembleias, que era a Eclésia e a Bulé. A Eclésia era onde se discutiam as leis, as decisões, né, de Atenas, e a Bulé era justamente era o judiciário. Eu não sei se vocês lembram, mas o Sócrates foi condenado pela cidade-estado, foi condenado à morte, inclusive, né, a morte por envenenamento, né, ele tomou a cicuta lá em 399 a.C. Ele foi condenado, aí Atenas entrou em guerra, em tempos de guerra não tinham execuções, ele ficou preso 1 ano até poder ser executado em 399. Tem um quadro famoso, inclusive, né, do Jacques Louis David, aquele pintor neoclássico, lá da virada do 18 para o século 19, que pinta a morte do Sócrates, né, ele com a cicuta na mão, apontando para o alto, os discípulos, né, meio que acompanhando, galera desesperada, né, porque o Sócrates ia morrer. E o Sócrates foi julgado por mais de 600 cidadãos, escolhidos ao acaso, né? Tinha uns jarros assim, né? E aí iam sorteando os nomes. Porque se você é cidadão, você pode participar de qualquer processo, né? Então, é desse tipo de elemento que constitui Atenas. Então, não Constituição no sentido moderno que a gente conhece hoje, beleza? Então, olha só, em termos constitutivos, né, mais convencionais, o povo não era só elegível para cargos públicos e possuía o direito de eleger administradores. Você vê que havia eleição em Atenas, né? Agora, assim, por que ter eleição não caracteriza lá como uma democracia representativa igual a nossa é? Porque os eleitos, esses administradores que são eleitos, eles têm meramente esse poder, que é um poder meramente executório, de colocar em prática aquilo que foi decidido, e quem decide é o cidadão. A grande diferença né, do nosso ponto da eleição é aquelas pessoas que a gente elege, deputados e senadores, ou vereadores, ou deputados distritais, deputados estaduais, eles tomam as decisões em nosso nome, em nosso lugar, né, no nosso lugar. No caso lá, não. Alguém que era eleito para colocar em prática, ou seja, uma função burocrática, administrativa, aquilo que tinha sido decidido pelo conjunto dos cidadãos. Então, o cidadão ele era o próprio político, ao contrário do que a gente é hoje, né? Tem criança gritando, está ouvindo, né? Home office acontece, né? Ao contrário do que a gente faz hoje. Quer dizer, mesmo a gente sendo cidadão, a gente escolhe as pessoas que vão decidir por a gente. Por isso que a nossa democracia é representativa e a deles, mesmo tendo eleição, né, para esses administradores, a democracia ela é direta, beleza? Então, olha só, vamos ver se tem mais coisa para chamar atenção. Mas também seu direito de decidir quanto a todos os assuntos, tarará, tarará,
concentração da autoridade na Assembleia, você vê a autoridade está na Assembleia porque é lá que estão os cidadãos, né? A fragmentação e o rodízio dos cargos administrativos, a escolha por meio de sorteio, aquelas coisas que a gente tinha comentado, para poder evitar uma máquina partidária. Isso aqui merece um comentário também. Havia partido político, vamos dizer assim, tanto no mundo grego quanto no mundo romano, mas não no sentido que a gente tem hoje. Partidos políticos, do jeito que a gente tem hoje, eles nascem a partir da Revolução Francesa com jacobinos e girondinos. E óbvio vai chegar ao nível que se tem, né? O partido ele tem que ter uma carta definindo quais são as suas ideias, né? Quais são os seus objetivos. Você tem um processo filiatório. Então, tem vários parâmetros para se ser um partido político hoje. E o que todo partido político deseja ser, né? Onde ele deseja chegar? Chegar e se manter no poder. Essa é a noção, né, de dicionário político do que define o partido político de acordo com os nossos parâmetros atuais, modernos, vamos dizer assim, né, contemporâneos no sentido de modernos. No caso do mundo grego, isso também vale para o mundo romano, você tinha partidos políticos no sentido de fazer parte de um grupo. Não era um grupo institucionalizado, né, com processo de filiação, com um documento dizendo qual eram as ideias fundamentais daquele partido, né? Então, fazer parte de um partido político era fazer parte de um grupo de pessoas que defendia determinadas ideias para certas ocasiões, né? Então, não era algo institucional, vamos dizer assim, né? Então, mas eles querem evitar uma máquina partidária, porque pode ser que esse grupo de pessoas, se chegasse ao poder e pudesse se reproduzir no poder, virassem políticos profissionais. E aí, tudo que estava se montando da democracia ateniense fosse perdida. Mas havia sim partidos, beleza? Nesse outro sentido, mas havia. Bom, eu vou aproveitar a próxima questão para a gente comentar mais sobre os legisladores e a construção da democracia em Atenas. E até para fazer diferença sobre Esparta, beleza? Então vamos evoluir aqui para a gente não ficar muito preso nessa questão. Mas foi, né, galera? Letra D, sem grandes... Agora é o seguinte. Questão do Enem de 2017. Repara que o texto 1 é do Finlay, né? Então, a mesma figura que foi usada aqui naquele outro texto pela PUC de São Paulo. Então, assim, o historiador que já foi citado na primeira questão que a gente fez da parte 1, né, da resolução aqui de exercícios, e que já apareceu na primeira questão, apareceu nessa. Óbvio, eu selecionei as questões e eu selecionei, né, questões que tinham o texto dele. Mas você vê que o cara aparece com frequência, portanto, o que ele escreve a gente tem que usar como referência. Tudo bem? Então, texto 1 e texto 2. Em geral, essas questões do Enem de texto 1 e texto 2 são aquelas de H14, que é de comparar textos analíticos, ou seja, textos de filósofos, de historiadores, de geógrafos, comparando a ideia desses dois autores, né? Então, no caso aqui do texto 1, Economia e Sociedade na Grécia Antiga. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueadas pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. A gente vai falar do Solon um pouquinho melhor depois, quando a gente lembrar os 4 grandes legisladores, né? Drácon, Solon, Clístenes e Péricles. De qualquer forma, aqui já dá para perceber algo que o Solon fez. Eu não sei se você conseguiu notar. Serve a mesma dica. Dá uma pausa. Não, eu tô brincando. Dá uma pausa, lê o texto sozinho e vê se você consegue identificar. Aí você volta e continua. Mas olha só, para a gente ver pela interpretação, né? Ele falou que o Solon foi um legislador, né, com poderes meio que sem precedentes. Por quê? Que ele coloca o seguinte, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas, portanto, foi o que ele fez. Havia essa exigência e ele fez isso, beleza? Esse é o destaque dele, senão ele não estaria mencionando esses 2 elementos. Então, o Solon tanto redistribuiu terras quanto cancelou dívidas, né? A exigência por se fazer essas 2 coisas, elas não podiam continuar bloqueadas pelas oligarquias. Ou seja, os grandes proprietários de terra não poderiam cancelar, não poderiam bloquear o perdão de dívidas e a redistribuição de terras.
pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. Então você vê que o Solon conseguiu se impor em relação a esse grupo de oligarcas, né, esse grupo de aristocratas, esse grupo de proprietários da terra, para conseguir realizar essas duas grandes medidas, que era de redistribuir terras, né, não chegou a ser uma reforma agrária, mas algo como uma reforma agrária, e perdoar determinadas dívidas, beleza? Então aqui no texto já dá a noção desse tipo de realização. Portanto, ele bateu de frente com essas aristocracias, ele bateu de frente com esses proprietários de terra e favoreceu, né, o cidadão em geral, beleza? Vamos dizer assim, uma camada média, né? As pessoas comuns de Atenas, vamos imaginar assim. Legal. Texto 2. O texto 2 é o texto do Funari, Grécia e Roma. Um livro mais didático, né, mais amplo. Né? Então, olha só. A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, por volta de 450 a.C., foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, né, o conhecimento das leis, da vida em sociedade é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Potencialmente limitador. Lei das 12 Tábuas são as primeiras leis escritas em Roma. No caso lá do Solon, não é com ele que vem as primeiras leis escritas, é justamente com o Drácon, né? Então, um legislador antes dele, né? Ele vem na sequência. No caso de Roma, as primeiras leis escritas são essas leis das 12 tábuas, sendo que um grupo de romanos, um grupo de juristas romanos, de estudiosos, né, do direito romanos, chamado decênveros, eram 10, foram até o mundo grego, e quando eu falo mundo grego, não só Atenas, foram até Atenas, mas foram até Esparta, foram até Corinto, foram até Tebas, foram em cidades importantes do mundo grego, para estudar as leis gregas e poder escrever leis romanas. E daí vai nascer as leis das 12 tábuas. Ou seja, aquilo que nós temos em Roma, mas estudando uma experiência anterior à nossa, e escreveram as primeiras leis romanas. Ou, para falar a verdade, colocaram as primeiras leis romanas na forma de texto, na forma escrita. E o fato das leis agora estarem registradas, eu dou mais acesso à lei. Então, é uma tentativa de limitar com que os poderosos manipulem a lei. Por isso que ele coloca que é potencialmente limitador, não quer dizer que vá limitar, mas há um potencial, ajuda a diminuir a manipulação dos poderosos, certo? Então, bom, o que o enunciado quer que a gente faça? Ele quer o ponto de convergência. Portanto, não é o que eles se afastam, mas é o que eles vão na mesma direção. Tudo bem? Então, o que esses dois textos têm em comum? Né? Aonde que eles coincidem? É isso que a gente tem que ver. Entre as realidades sociopolíticas identificadas nos textos, consiste na ideia de que há, aí, só uma dica, isso que eu vou falar, vale para a história, mas vale para a filosofia, né? Vale para as outras áreas. Sempre que ele comparar textos assim de diferentes realidades, gregos e romanos, por mais que sejam pontos povos da antiguidade, se ele ficar muito específico, perde ponto de contato. Portanto, a comparação ela tem de ser algo mais genérico, tem de ser algo mais superficial. Se você entrar muito na história de Atenas, se você entrar muito na história de Roma, fica tão específico que não dá para comparar uma com a outra. Então, tende a ser algo mais genérico, beleza? Vamos ver se a gente consegue realmente encontrar isso na alternativa correta. Olha só. A. Discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Houve democracia em Roma? Porque ele está perguntando ponto de convergência. Então, para ser a democracia, teria que ser tanto em Atenas, né? Solon, ele está falando de Atenas, porque é um legislador ateniense. Teria que existir democracia em Atenas, que a gente sabe que rolou, né? Diferente da nossa atual, mas rolou a democracia deles. Mas teria que ter em Roma. Em Roma não teve democracia, beleza? Depois eu explico por que não e qual que seria a melhor classificação, né? Pelo menos pontual. Estou controlando o tempo aqui. 20 minutos, bom, acho que mais 10 minutinhos a gente faz tudo que a gente tem que fazer, mas vamos lá. Tem uma outra coisa aqui que faz incorreto, né? Discussão de preceitos formais. Quando você pega uma lei, você pode analisar ela de maneira formal ou material. Forma da lei é quais são os elementos que formam aquela lei. Então, aquela lei ela tem 4 artigos,
né? O artigo 1º tem 3 incisos, ele tem 2 parágrafos, né? O artigo 2º tem 4 incisos, tem 1 parágrafo. Ou seja, qual que é a forma da lei, né? Os elementos que constituem aquela lei, meio que a arquitetura da lei. Agora, a matéria da lei, o que a lei diz, aí é uma outra análise, beleza? Então, a gente pode analisar a lei de maneira formal, pela sua arquitetura, ou pelo seu conteúdo, né, pela sua matéria. E aí ele fala discussão de preceitos formais estabelecer a democracia. Não são os elementos formais que estabelecem a democracia. É o conteúdo, é o que se faz que estabelece a democracia. E mesmo assim, democracia não é algo convergente, porque existiu em um, mas não em outro. Beleza? Tá. B de bola. Invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Não desarticulou, mas ajudou a conter, né, os desmandos da aristocracia. Então, potencialmente limitador, mas não conseguiu desarticular a aristocracia, certo? Beleza. Os proprietários de terra não vão deixar de existir e nem influência deles, mas ter leis escritas foi uma maneira de controlá-los. Distribuir terras ou perdoar dívidas foi uma maneira de equilibrar a sociedade, tudo bem? Então, assim, essa letra B, a gente identifica que ela está incorreta, mas ela meio que dá a direção da resposta, né? Controlar os proprietários de terra, né? Dar um pouco mais de acesso ao homem comum, né? Poder tentar equalizar mais a sociedade. Acho que a resposta vai nesse rumo, beleza? Acho, né? C. Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. Não, a sociedade já estava formada, né? Não é um elemento oficial, uma lei que institui a sociedade. Agora, por decreto, formamos os brasileiros. Né? Não existe isso. Então, essa aí está descartada. D. Definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesses, né? Isso são leis assim do direito, não são tratados morais e que resolvem problemas de conflito na sociedade, imagina, né? Porque basta o Kant escrever lá o Crítica da Razão Prática, né? O Metafísica dos Costumes, um tratado sobre a moralidade, sobre a ética, que a gente lê e os conflitos sociais estão acabados, não é isso? Então, essas leis elas não estabelecem princípios morais, né? E também princípios morais não dão conta de resolver os conflitos de interesse dentro da sociedade, é um absurdo, né? Então, bom, a gente fica com a letra E, tomara que seja ela, né? Senão a gente vai ter que voltar e eu vou ter que arranjar uma desculpa. Criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Exato. Diminui, é potencialmente limitador, diminui as desigualdades. Não quer dizer que tenha resolvido tudo, né? Que é o que a letra D com encerrou os conflitos de interesse. Não existe isso. Então, letra E de easy. Beleza? Bom, só para alongar um pouco mais os comentários, que eu falei de lembrar aqui aqueles 4 legisladores atenienses, né? O primeiro deles é o Drácon, o primeiro grande legislador ateniense. O Drácon é a figura que vai pegar aquelas leis que vinham da tradição oral, o que a gente pode chamar de um direito consuetudinário, e ele vai escrever essas leis, né? Ele vai positivar essas leis. Ele vai estabelecê-las no papel, né? Vamos colocar assim, são as primeiras leis escritas. O nome do Drácon virou um adjetivo, né? Draconiano. Draconiano é algo quando é rígido. Porque assim, essas leis que vinham da tradição oral eram leis rigorosas. Então, o fato dele ter escrito as leis não diminui o rigor das leis. De qualquer forma, diminui o potencial de manipulação, que é o que chama atenção o texto 2, em relação às 12 tábuas, porque as 12 tábuas são as primeiras leis escritas. Então, aquilo que as 12 tábuas fizeram para Roma, de alguma maneira, o Drácon fez por Atenas. Então, escrever leis, tornar as leis públicas, diminui, ou pelo menos potencialmente diminui, a capacidade da elite de manipular a interpretação da lei, beleza? Então, o adjetivo draconiano ficou como sinônimo de rígido. Depois vem o solo. O solo é essa figura que vai perdoar dívidas, vai eliminar a escravidão por dívidas, ele vai não propriamente fazer uma reforma agrária, mas pessoas que tinham perdido as suas terras para grandes proprietários tiveram as suas terras devolvidas. Então, ele fez justiça, vamos dizer assim, né? E ele foi um legislador desses grandiosos, né?
Depois dele vai vir o Péricles. Não, depois dele vai vir o Clístenes. E aí o Clístenes é considerado o pai da democracia, porque o Clístenes vai dividir Atenas em vários demos, são divisões assim, né, regionais dentro de Atenas, onde ele estabeleceu que dentro de cada demo teriam lá os critérios do que é ser cidadão. Então, aquela noção de maior de 18 anos, nascido em Atenas, filho de atenienses, né, quem estabelece isso é o Clístenes. Sendo que quando ele fez essa divisão de Atenas em demos, ele não levou em consideração a renda, se era proprietário disso ou daquilo. Ou seja, no mesmo demo, poderia ter uma figura rica e poderia ter um cara que era, sabe, relativamente pobre, né? Ou de uma classe mediana, algo assim. Ou seja, o critério econômico, o critério de origem, é filho de quem não foi levado em consideração. Ele fez uma divisão levando em consideração o próprio formato de Atenas. Aí, esses demos foram reunidos em 10 distritos. E aí você participava dos debates políticos, né, das eleições, dentro dos distritos. Tinham vários demos, e esses demos foram agrupados em 10 distritos. Você se alistava para a guerra, inclusive, por cada distrito, né, representado dentro desses 10. E aí se forma a democracia, o poder dos demos, ou seja, o poder da maioria, né, como se fosse mais ou menos isso. E aí depois vem o Péricles, que é o ápice da democracia no século V, que é considerado o melhor século do mundo grego, em especial o melhor século de Atenas. É o século de ouro, é o século de Péricles. É quando os gregos, em aliança, os gregos reunidos, ganham a guerra lá dos persas, né, as guerras medas. E aí, portanto, assim, você ganha a guerra dos persas, você ganha as áreas de comércio, você ganha frutos da guerra, né, espólios da guerra, pilhagem, coisas desse tipo. Então, melhora a vida material das pessoas. Ou seja, tem mais produção de riquezas. Tem mais produção de riqueza, toda a vida floresce. Floresce a arquitetura, floresce o teatro, floresce a filosofia. Não é à toa que Sócrates e Platão são filhos do século V. Né? O ápice do teatro grego, com Ésquilo, com Sófocles, com Aristófanes. Né? Então, o século V, o século de Péricles, né, é o ápice por conta dessa grande vitória dos gregos e dos investimentos que o Péricles foi fazendo, né, na vida de Atenas como um todo. Então, são os 4 grandes legisladores. Beleza? O comentário de por que Roma não é uma democracia. Né? Tem até um livro que a gente lê na universidade, ou pelo menos assim, né? Alguns professores passam, chama Roma, Democracia Impossível. Que assim, apesar de Roma ter estabelecido leis escritas, apesar de Roma ter processo de eleição, apesar de não patrícios votarem, né? No caso, plebeus tinham direito a voto em Roma, apesar de ter tido tribunos da plebe, apesar de ter tido tudo isso, o principal órgão de Roma, principalmente da República Romana, quando Roma chegou mais perto de ser uma democracia, era o Senado. E o Senado era um órgão exclusivo de patrícios, ou seja, eles tomavam as principais decisões de Roma. Então, por mais que houvesse leis escritas, uma assembleia de representantes dos plebeus, os plebeus pudessem votar, quem tomava as decisões era um órgão de 300 senadores patrícios. E não tinha como esse órgão não pensar nos interesses do próprio grupo. Então, Roma, que teve tudo para ser uma democracia, no fundo, se tornou uma república aristocrática. Uma república dos poucos que se consideram os melhores e ocupam o poder, que são os patrícios. Beleza? E aí aquela coisa de não pode ser a letra A porque não vale democracia para Atenas e Roma, já que Roma chegou perto, mas não foi uma democracia efetiva. Beleza? Uma democracia efetiva. Então, bora para a próxima. Próxima e última, né, desse segundo bloco aqui. Ó. A gente está com quase 30 minutos. Deu, né? Então, seguinte, Enem 2019. Olha só. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. De qualquer forma, o número de cidadãos era sempre um número baixo. Né? Ciro Flammarion Cardoso, é um clássico, né, da história, da sociologia no Brasil.
Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Ou seja, para você participar da política, você tinha que ter o quê? Sendo que aqui o texto, ele não te disse qual cidade, ou seja, está genérico. Né? Ele não falou que é Atenas, se é Esparta, ele não falou mesmo se é Roma, ele está falando da Antiguidade Clássica. Né? Bem que assim, está falando das cidades-estado, a gente pensa mais no mundo grego. Né? De qualquer forma, Roma era uma cidade-estado, beleza? Que construiu o império, mas Roma era uma cidade-estado. Então, assim, não está distinto de Roma, não. Roma tem uma aristocracia dos patrícios. Né? Então, como ele não te disse qual cidade, a resposta tende a ser o critério mais genérico. Ou seja, o que na maior parte das cidades-estados, qual que em geral era o critério, né? O critério era o controle da terra, o critério era você ser dono de terras, o critério era ter liberdade de culto para você ter participação política, igualdade de gênero, exclusão dos militares, Atenas estaria fora, por exemplo, né? Todo cidadão em Atenas tinha que ser necessariamente servir ao exército, né? Exigência da alfabetização era um critério. Ou seja, desses aí, considerando as várias cidades-estados, qual era o critério mais comum de ser observado? Era o critério de controle da terra. Beleza? Tanto que lembra lá no texto do Finlay, né, ele fala que uma das coisas que o Solon fez foi justamente redistribuir terra para dar maior posse da terra para o maior número de pessoas, para você não gerar tanta desigualdade em apenas um grupo que era dono da terra poder controlar a política. Então, assim, independente das experiências específicas e como cada uma delas lidou com a sua situação, quais desses elementos a gente encontra em geral nas cidades-estados? Não tem a ver com liberdade de culto, não tem a ver com igualdade de homens e mulheres, não tem a ver com excluir militares, isso nunca apareceu, e nem com a exigência de alfabetização. Tem a ver com o elemento da terra, a posse da terra. Beleza? Então, letra A. De Oh My Fucking God. Tudo bem, galera? De boa? Bom, fizemos mais 3 questões, né? Vou incluir uma leva para ver se a gente faz uma ou outra que considera Esparta e período helenístico, né? Domínio dos macedônicos. Tranquilo? É isso, valeu, abraço. Hashtag fica em casa, lave as mãos, essas coisas. Abraço para vocês, eu vou estopar agora.